Fala pessoal, a gente está fazendo essa série, né, da 14382 e a gente dividiu da seguinte forma, só para relembrar: alterações do SERP, a própria lei do SERP. Agora a gente está entrando nas alterações da 6.015, feita pela 14382, né? A gente vai falar uma parte geral, depois vamos para o RCPN, depois TDPJ e depois RI. E depois vamos para as demais legislações extravagantes que foram alteradas, ainda mais relacionadas ao próprio RI. Essa primeira parte, a parte geral do SERP, já foi feito o vídeo. Agora a gente vai entrar na alteração da 6.015, parte geral da alteração da 6.015. Essa parte geral a gente vai dividir em algumas partes: a introdução, depois prazos e depois certidões. Então vamos lá, vamos começar. Parte geral: para se atualizar o SERP, o que eles fizeram? Falaram, o meio eletrônico ele pode existir nos cartórios e o CNJ regulamenta. Falou, já que tem um SERP agora, então óbvio que tem que vir um meio eletrônico diretamente para o atendimento aos clientes no cartório, né? Aí entrou o SERP. Isso quer dizer que a serventia sempre deve aceitar receber documentos eletrônicos. Você não pode chegar lá na serventia querendo entregar uma certidão eletrônica e ela não aceitar. Claro que, desde que sejam nos modos estabelecidos, né, pelo regulamentador, o CNJ ou pela lei. Houve uma alteração, agora que está vindo para o meio eletrônico, houve uma alteração que não há abolição da parte de escrituração física, claro, mas a inaplicabilidade dos artigos referentes à escrituração física, aquela questão de tamanho de papel, de livro, quantidade de páginas, a inaplicabilidade dessas questões aos registros eletrônicos. Por óbvio, não vai fazer no computador um papel com as dimensões que estão lá e assim sucessivamente. Então ele meio que fala, registro eletrônico não aplica essa parte de escrituração. Como é que vai funcionar o acesso ao sistema e o envio de informações aos cartórios digitais, né? Inclusive, dica, tem um site chamado Cartórios Digitais. Dentro desse site, ele divide as centrais. Em cada central você consegue acessar cada central por ele. Aí você não vai precisar de despachante para resolver as coisas, né? Mas enfim, como é que se dá o acesso e o envio desses documentos? Necessariamente por chaves públicas avançadas ou qualificadas. Como é que funciona? A Lei 14.063, de 2020, trouxe trouxe 3 chaves que são utilizadas de assinatura digital. Chave simples, avançada e qualificada. Claro que é uma escalonação de níveis. A simples é muito tranquila, a avançada ela é segura, mas não tem a mão da ICP Brasil, né? E a qualificada é pela ICP Brasil, pela aquela medida provisória da ICP Brasil de 2001, né? Antiga que só já. Enfim, os atos são necessariamente feitos por avançada ou qualificada. Botamos a salvo aqui uma coisa. A Lei 14.063 relata que os atos relativos a imóveis, a transferência e registro de imóveis, necessariamente deve ser com assinatura qualificada. Você pode usar as duas, avançada e qualificada, para todos os atos cartoriais, mas para relativas a imóveis, apenas qualificada. Só que, aí, outra exceção, a Lei 14.382 pôs a salvo um poder ao CNJ. O CNJ ele pode, por meio de regulamentação, autorizar o uso de chaves públicas avançadas em relação a alguns atos referentes a imóveis. Então, são as duas que a gente usa, avançada e qualificada. Para imóveis, só qualificada. Só que o CNJ pode excetuar essa regra. Enfim, bora lá. Prazos agora. Falamos de uma introdução, agora vamos falar para prazo. Os prazos são contados agora em dias e horas úteis. Não há mais aquela questão dos dias corridos. Estipulou dias e horas úteis. Só que, quando a lei estipulou, a 14382 estipulou a contagem de prazos para dias úteis, ela destacou todas as serventias, exceto o registro civil de pessoas naturais e todas as serventias de registro. Não estamos falando de tabelionato de notas nem de protesto.
Enfim, os prazos são contados nas 6.015 dias úteis, salvo a parte do RCPN, que a lei não explicitou quando estava citando, né? Quais prazos também não vão ser contados em dias úteis? Os prazos que são contados em meses e anos. E aqueles que a própria lei falar que é dia corrido, né? Então, os prazos são contados em dias úteis, salvo os contados em meses e anos, e salvo os que a lei falar que é em dia corrido. Só que a lei não explica. O artigo que traz essa contagem de dias úteis não traz o RCPN. Todavia, a posteriori fala que a contagem dos prazos deve seguir as normas previstas no CPC. Norma prevista no CPC, uma delas é a contagem de dia útil. Então, tecnicamente, estaria também contando o RCPN. A exemplo também temos a data de início e data de fim de contagem. Enfim, prazo é isso. Dias e horas úteis e segue o CPC. Introdução, prazo, certidões. Vamos agora para certidões. As certidões, elas podem ser emitidas de meio reprográfico, que é aquela impressão, né, que o cartório imprime no papel dele e te entrega, como de meio eletrônico. Você pode pedir tanto no cartório, no próprio cartório, que ele te envie via sistema lá, ela é eletrônica, ou pedir em casa mesmo, pelo próprio site lá do cartório digital. Há muitos cartórios que não aderem, mesmo tendo essa expressa disposição legal, não aderem à certidão digital. A título de exemplo, eu estava no cartório um dia desses e estava resolvendo uma outra coisa, mas uma moça do meu lado lá ficou pedindo, tem como você me enviar digital? Tem como você me enviar digital? Facilita. Na verdade, ela queria que enviasse para outra pessoa, porque senão ela ia ter que pegar a física e levar essa física lá para outra pessoa. E o cartório não quis. Não me intrometi no ato, né, porque eu sou bem na minha, mas eles são obrigados a enviar digital ou fisicamente. Traz questão das certidões, eu vou trazer um ponto aqui que é mais voltado para a RCPN. As certidões do RCPN devem necessariamente conter a data de lavratura do assento. O provimento 63 do CNJ trouxe os 3 modelos de certidões no RCPN, né? Óbito, casamento e nascimento. Na de casamento e de nascimento, lá tem a data do registro no modelo. Na de óbito, não tem a data do registro. Tem a data do falecimento, mas não consta a data do registro. Aí, no modelo, né, dos anexos do provimento 63. Aí a lei põe a salvo esse ponto. Tem que ter na certidão tem que ter a data da lavratura do assento. Isso porque na de óbito normalmente coincide, né, a data da certidão com a data da primeira certidão com a data da lavratura do assento, né? Mas enfim. As certidões, elas devem poder ser impressas pelos usuários, as digitais. Eu peguei uma certidão de nascimento um dia desses, lá embaixo estava escrito validade tão somente digital. Isso aí eu acho que foi antes dessa lei, né? Validade somente digital, não tem validade impressa. Então não podia imprimi-la e apresentar ela fisicamente aos órgãos. Só que a lei põe a salvo lá. Você deve poder imprimir a certidão eletrônica. Então a gente pode ter a reprográfica física lá no próprio cartório, a gente pode ter a digital, mas a gente também tem que poder imprimir a digital, né? Usar o SERP, a gente está falando aqui do SERP, é claro que a gente pode utilizá-lo para requerer essas certidões, né? Agora vamos entrar aqui no último ponto, que são as certidões do RI. Elas tiveram uma alteração. A lei cria uma nova certidão, um novo tipo de certidão, chamada certidão de situação jurídica atualizada do imóvel. Essa certidão ela vai conter pontos específicos e objetivos sobre a matrícula e essenciais à comprovação da propriedade ou qualquer gravame que tenha nela, né? Como é que vão funcionar esses prazos? Essa certidão, a título de exemplo, ela tem que ser emitida, se for requerida digitalmente, em 4 horas úteis. E lembra, 4 horas úteis, então você tem que pedir dentro do prazo do expediente até o fim do expediente. Se ultrapassar o fim do expediente, aí não conta. Horas úteis são horas de expediente. Perdão, houve um equívoco aqui.
4 horas para certidão de inteiro teor, se você informar o número da matrícula, porque é quase que um Ctrl+C, Ctrl+V. 1 dia para a certidão, essa que é agora que eu falei, a situação jurídica atualizada do imóvel. E, por fim, 5 dias, e sempre úteis, lembra, de transcrição para certidão de transcrição, né, para os imóveis que ainda estão no regime de transcrição e não foram de matrícula. Lembrando, 4 horas úteis para inteiro teor, se informar a matrícula. 1 dia para essa nova certidão de situação jurídica atualizada do imóvel. E 5 dias para a certidão de transcrição. Ou a corregedoria local, atendendo às peculiaridades do local, vendo as peculiaridades local, pode, vendo que é de difícil comunicação, alterar esses prazos. Mas enfim, galera, é isso aí, tamo junto e até mais.